repressão, violência, censura, perseguições, ameaças e mortes. Estes são alguns dos problemas que dificultam e impedem o trabalho dos profissionais de imprensa no Brasil. Não é à toa que o país é o segundo mais perigoso para jornalistas da América Latina, de acordo com o levantamento da ONG Repórteres Sem Fronteiras, divulgado em agosto de 2016. E para piorar a situação, um estudo realizado pela consultoria CareerCast apontou que a pior profissão de 2017 é a de repórter de jornal. A pesquisa divulgada em maio deste ano foi publicada pela Folha de São Paulo e levou em consideração os riscos à segurança pessoal, estresse, salário, competitividade, além de expectativa de crescimento. Mas você já parou para pensar em quais circunstâncias uma notícia é produzida? Ou que por trás de diversos veículos de comunicação, algumas pessoas arriscam diariamente suas vidas pela elaboração de reportagens? É justamente para debater esse assunto que convidamos Luiz Adorno, repórter no jornal Agora SP e no site Ponte Jornalismo, e Moura Reis, jornalista experiente e diretor na ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Eu sou Guilherme Lima e este é o Imprensa Debate. Adorno e Moura, primeiro, obrigado por terem aceito o convite do Imprensa Debate. Eu quero saber, na opinião de vocês, o seguinte: o que motiva o jornalista a correr tantos riscos em busca de uma notícia? O que acho que supera qualquer tipo de temor é o desafio que e o fascínio que a própria profissão exercícia. Se fosse você ficar sentado, olhando, lendo e falando, não tinha graça nenhuma. A graça é a rua. Há uma velha frase: lugar de repórter é na rua. E o que fascina no jornalismo é a reportagem. É o trabalho de reportagem, é o ir para a rua, é o sentir, é o olhar, é ver o fato. Acho que é encarar o jornalismo como meio e não como fim. É um jeito de você colaborar com a justiça em determinado fato. Acho que a justiça pode ser feita através do advogado, mas ela também pode ser alcançada através de reportagens, assim. Eu acho que quando o jornalista sabe que ele não está trabalhando para ele, mas sim para algo muito maior, para a sociedade, nem que seja um vizinho dele, eu acho que ele está fazendo bem o seu trabalho. E eu acho que é isso que tem que motivar cada vez mais os outros jornalistas. Adorno, você fez um curso na Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, sobre jornalismo em situações de conflito armado e outras situações de violência. Como o curso te auxiliou em situações reais de perigo? Bom, o curso tinha como foco principal fora do país, né? Só que a ABRAGE, que promoveu esse curso junto com outras entidades de direitos humanos, elas priorizaram o que a gente poderia crescer aqui na nossa realidade. Então, por exemplo, a gente sabe quando surge na TV ou em algum lugar clima de guerra, a gente sabe já que isso é errado, porque você tem números que comprovam o que é clima de guerra, o que é clima de conflito interno, o que é clima de conflito externo. Então você tem essa técnica que eles ensinam, né? E mais do que isso, eu acho que é o interpessoal mesmo, é o networking, né? Você conversar com as pessoas, você conhecer o seu companheiro, o seu futuro colega de trabalho. E qual foi o maior risco que você já correu no exercício da sua profissão? Já fiz algumas reportagens que eu tive algumas represálias, ameaças. Teve um caso de agressão física de policial militar. Já tive foto da minha família exposta em WhatsApp de policial militar, que depois eu investiguei e descobri que pertencia a um grupo de milícia. Já tive que sair de casa por causa disso. Já tive que me aliar de alguma maneira a juiz de tribunal de justiça militar, enfim. Acho que isso foi o mais grave, assim. Moura, e você, quais foram os seus maiores riscos ou as suas maiores aventuras dentro desse campo jornalístico? Me lembrei há pouco, numa redação com censura, o Exército ocupou, nos anos 60, uma redação em Belo Horizonte, onde eu trabalhava, e de repente tem um soldadinho apontando para mim uma metralhadora. Eu levantei e disse: deixa para lá. Eu não sei qual foi o risco, qual foi a loucura que me deu aqui, mas realmente eu não ficava tranquilo com alguém. Eu acho que ninguém fica com alguém te apontando uma turma. E na sua opinião, vendo a situação de hoje em dia, das manifestações atuais no Brasil, você enxerga alguma diferença
drástica nesse cenário? Não, ela é menos violenta até o momento tem sido, mas ela não se justifica porque nós não estamos vivendo uma ditadura, nós estamos vivendo um regime democrático, nós temos uma democracia funcionando. Bem ou mal ela está funcionando. Nós temos uma liberdade de imprensa, se não tivesse, não teria nenhuma notícia de Lava Jato e etc. e tudo. Você não teria nenhuma notícia política, você era um jornalismo igual ao da época da ditadura, que era a Voz do Brasil. Assim como vocês, outros jornalistas passaram por diversas situações difíceis ao longo de sua carreira. Vamos conferir algumas dessas histórias no Fala Imprensa. Vamos ver? Em 2010, eu era repórter de uma TV local em Campinas, uma afiliada do SBT na época. Eu participava da equipe de esportes, que sempre foi uma das minhas paixões dentro dessa profissão. E depois de uma matéria que eu fiz de denúncia, denunciando um segmento da torcida do Clube Ponte Preta, que é um clube lá de Campinas, eu os denunciei porque eles agrediram um torcedor cego, só nós tínhamos a imagem. A gente colocou no ar no dia seguinte, algo 20 dias depois, mais ou menos, eu fui ameaçado. Uma das situações de risco que eu vivi durante o exercício da profissão foi em janeiro de 2016, na cobertura de uma manifestação do movimento Passe Livre contra o aumento da tarifa do transporte público aqui no estado de São Paulo. Naquele dia, a Polícia Militar agiu de forma muito truculenta, não só com os manifestantes, mas também com toda a imprensa, e eu acabei ficando encurralada numa tática que a Polícia Militar nomeia como envelopamento. Eu inalei muito gás das bombas, as bombas estouravam muito próximas aos nossos pés, o que intimidava ainda mais. Eu tentei sair desse cerco policial apresentando o meu crachá, tentando me identificar como imprensa, mas eu fui coagida a voltar para o cerco e inalar mais bomba sob a mira de uma arma de fogo de um desses policiais. No passado eu fui agredido em um protesto do MTST na Avenida Paulista. Eu estava junto com a equipe da TV Globo quando um grupo de manifestantes veio até nós nos identificamos como jornalistas e nós fomos hostilizados e um dos manifestantes me deu um soco. E alguns poucos dias depois disso, depois de uma partida da Ponte Preta, todos os pneus da viatura da nossa emissora foram furados. Na hora que eu cheguei no carro, eu acabei sendo cercado por entre 10 e 12 torcedores e apanhei muito nesse dia. Foi uma agressão covarde, eu não tive nenhuma reação, estava sozinho, meu cinegrafista teve que correr. Eu depois disso desisti até de trabalhar com futebol porque me deu uma desanimada muito grande. Eu amo minha profissão, eu acho que esse tipo de situação faz parte, mas é sempre uma marca muito triste para a gente lembrar. No dia seguinte, o MTST mandou uma nota falando que é mentira, que eu não fui agredido. Eu tenho um boletim de ocorrência aberto contra o MTST por causa daquele dia. Eu me sinto desrespeitada como cidadã e também como jornalista, né? A Polícia Militar às vezes exagera na maneira que eles tratam a imprensa. Muitas pessoas dizem que a Polícia Militar está despreparada. Eu costumo dizer que a Polícia Militar está bastante preparada e justamente por isso os agentes têm bastante consciência do que fazem, como agem com a população em geral. Por isso é que eu acho que eles precisam ser responsabilizados por todas essas agressões, não só das pessoas da imprensa, mas também dos manifestantes, já que é garantido na nossa Constituição o direito de se manifestar livremente. A partir de 2013, houve um aumento relevante das mobilizações populares e manifestações pelo Brasil. Consequentemente, ocorreram diversos confrontos entre policiais e manifestantes. Em meio a este cenário, estão inseridos os profissionais de imprensa que colocam em risco a própria segurança para levar notícias à população. A repórter Elizabeth Pereira foi à Avenida Paulista, no Dia do Trabalhador, para acompanhar uma manifestação convocada por centrais sindicais contra as reformas trabalhistas propostas pelo governo de Michel Temer. Ela aproveitou para conversar com a fotógrafa Gabriela Alves sobre os riscos e a repressão policial ao longo de sua carreira. Confira. No momento quando um profissional de comunicação se vê inserido em um cenário feito este, de protestos e grande mobilização social, automaticamente que também está sujeito a toda espécie de riscos iminentes, pois justamente se vê ameaçado em uma zona de perigos constantes. E vale ressaltar que o seu campo de trabalho, muitas das vezes, logo se converte em um verdadeiro campo de batalha, onde de um lado está a polícia
responsável por garantir a segurança da esfera privada e pública, e do outro, a imprensa, responsável por transmitir e viabilizar informações, representada por profissionais munidos exclusivamente das suas ferramentas de trabalho, cuja única proteção em situação comum de enfrentamento com a polícia é o crachá de identificação do órgão ou empresa para o qual prestam serviços. E quando não estão devidamente credenciados, a situação acaba ficando pior. E o que antes já era considerado um verdadeiro campo de batalha, passa a ser publicamente uma guerra de conflitos entre o livre direito de expressão, assegurados pelos artigos 5 e 220 da Constituição Federal Brasileira, e a violência da censura, na maioria das vezes seguida sempre de agressão, como relata a fotógrafa e técnica cinematográfica Gabriela Alves da Cunha. Esse tipo de cobertura é bem arriscada. Eu normalmente não faço isso, eu trabalho com outra coisa, trabalho com cinema, mas é um momento importante da gente ir pra rua e dar uma contribuição. A questão é que a polícia não tem respeito pela imprensa e a polícia é muito beligerante, ela é muito de confronto. A polícia não pergunta, ela primeiro bate e depois ela pergunta. Então a questão toda é que você está trabalhando, você está numa situação de risco, obviamente, mas não é que você se colocou numa posição de risco. Faz parte do seu trabalho, é a cobertura que você tem que fazer. O risco existe porque a polícia não te protege. Ao contrário, se ela puder, ela dá borrachada na sua cara e atira bala de borracha mesmo, não quer nem saber. Teve um colega nosso que sofreu uma agressão pela polícia, tomou uma bala de borracha no olho, entrou na justiça para pedir algum tipo de compensação do Estado e a justiça teve a pachorra de não dar, de dizer para ele que ele foi culpado porque ele se colocou numa situação de confronto, o que é um absurdo enorme. Então a gente não está protegido nem pela justiça, nem pela polícia, nem por ninguém, a gente está muito ao nosso próprio critério. Então é importante se proteger, tentar, sei lá, usar um capacete, usar uma máscara, ficar numa situação de mais ou menos se garantir e tentar não se machucar, e nem ser preso, e nem arranjar treta, e conseguir uma foto boa e uma imagem boa. Então é um trabalho difícil, é um trabalho bem difícil. Adorno, além do jornal Agora SP, você também trabalha no site Ponte Jornalismo, que é focado em segurança pública, direitos humanos e justiça. Como você avalia a relação entre os militares e os jornalistas? Bom, no caso específico da manifestação, eu acho que o exemplo de 13 de junho vem muito a calhar, assim, né? Porque no dia 12 de junho, o Estadão e a Folha de São Paulo estavam querendo justamente o que aconteceu. Os dois deram editoriais pedindo a presença mais efetiva e mais forte, mais violenta e truculenta da Polícia Militar em São Paulo. Várias pessoas foram agredidas, entre elas jornalistas, que são pessoas comuns que também estavam trabalhando. Sim. Agora, qual é a responsabilidade do jornalista nisso também? O jornalista foi agredido. Teve, eu acho que 30 jornalistas agredidos em junho de 2013. Talvez você possa até me corrigir. Sim. Só que qual é a responsabilidade do jornalismo como um todo nisso? Porque foi pedido isso um dia antes. E aí eu estava no dia 13 trabalhando ao lado da Juliana, no mesmo local. Que levou um tiro de Que bala. ela levou um tiro de bala de borracha no olho e só não ficou cega porque ela estava com óculos. E foi questão de instantes, porque quando a polícia fechou a rua e mirou na cara dela, eu virei a cara para descer, como todo mundo desceu. E ela não acreditou que ele ia atirar nela. Até porque ela chegou a comentar numa matéria da Folha que eles já tinham apontado para ela diversas vezes durante a manifestação. Continuam apontando até hoje. Sim. Até hoje, o Sérgio Silva, que perdeu o olho, é muito meu amigo. E até hoje, quando ele vai cobrir manifestação, os caras zoam ele. Os caras falam, ainda tem um olho, vamos tirar o outro. Pegando esse gancho, Adorno e Moura, que nós vamos trazer agora a reportagem do Júlio César Green. Acompanhe.
o dia 28 de abril de 2017 marcou o Brasil. Houve paralisações em todos os setores. Motivados principalmente por sindicatos, a indústria, o comércio e serviços também pararam, em protesto contra a lei da terceirização, aprovada no Congresso Nacional. Já para os jornalistas, esse dia foi mais um para muito trabalho incessante. A Polícia Militar, para dispersar os manifestantes, começou a arremessar bombas de gás lacrimogênio, gás de pimenta e tiros de bala de borracha. Um deles acabou acertando um jornalista. Foi Pedro Zambarda, do portal Diário do Centro do Mundo, que foi atingido no braço. Eu cubro protestos desde 2013, que foi o começo lá das jornadas de junho lá, do movimento Passe Livre, do pessoal das esquerdas. Depois teve aí a transformação nos movimentos da direita, com o MBL, Vem Pra Rua e outros. E eu, como repórter de rua, eu sempre cobri, mas nunca tinha sido agredido, nem ameaçado, porque eu tenho um costume, apesar de eu trabalhar num site de esquerda que é muito crítico com a PM, eu tenho como postura profissional, independente das minhas opiniões, nunca ofender, caluniar, principalmente ao vivo, em público, numa situação de risco onde a pessoa não pode não só me machucar, mas machucar outras pessoas. Eu tenho quase certeza que começou com a PM jogando uma bomba de gás para dispersar. E aí a galera derrubou a cerca, e aí começaram a tirar coisas, e a galera da polícia começou a tirar balas. E eu tava no meio desse fogo cruzado, mas diferente de outras situações, como eu falei lá no começo, que eu não tinha tanta experiência, eu já me afastaria. Eu resolvi ficar, eu me encolhi num canto junto com outros repórteres de televisão, e aí eu fui atingido. O tiro acertou meu tórax, eu não tinha percebido na hora, porque eu só vi o corte no cotovelo, que foi o que eu narrei tanto no Diário do Centro do Mundo quanto no Comunix, que depois o pessoal veio me procurar, porque eu tenho alguns textos publicados por lá. E aí eu vi que eu estava machucado. Quando eu cheguei aqui em casa, eu tirei a camiseta e vi que estava tinha um corte no tórax. Foram ferimentos superficiais, eu não vi necessidade de abrir BO na delegacia. Você acha que falta segurança para o jornalista, para o trabalho em campo? Eu acho que tem um problema de segurança das empresas que não têm tanta estrutura. A gente vê os grandes grupos de mídia em crise, tendo dinheiro só para determinados segmentos, aí visivelmente alguns apresentadores da televisão aberta, alguns veículos mais de grande circulação. Mas tem um problema político mais profundo que, assim, desde a época da ditadura militar, a polícia militar é um instrumento de repressão. E ela não consegue enxergar o contraditório como algo construtivo. Então ela tende a ver a priori a imprensa, os movimentos estudantis e a esquerda no geral com maus olhos. Eu não digo que eles me feriram porque eu sou de esquerda, eu acho que eles nem viram onde a bala pegou. Mas eles tendem a dar uma reduzida na concepção assim, jornalista é o cara que quer ver eu fazendo burrada, então ele tem mais aqui se ferrar mesmo. O papo tá bom, mas agora o Imprensa Debate vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais sobre os riscos do jornalismo em campo de atuação. O Imprensa Debate está de volta e no programa de hoje discutimos os riscos do jornalismo em campo de atuação. Mas antes de voltarmos ao estúdio com nossos entrevistados, você confere a matéria da repórter Maiara Nunes. O senso comum dirá que situações de risco não são amigáveis apenas para jornalistas mulheres, com uma visão obsoleta de que nós somos o sexo frágil. O jornalismo ainda é um universo muito masculino, não apenas a redação em si, mas por onde o jornalista transita, no cenário político, policial e no campo de batalha. Além dos riscos que a profissão determina, precisamos falar sobre o assédio que somos submetidas continuamente. E para isso, iremos conversar com Gabriela Rangel, da CBN. Vem comigo. Gabriela, conte pra gente como é ser mulher e jornalista. A gente sente um pouco de medo pela violência, mas é porque eu acho muito complicado, porque jornalismo já é uma profissão muito perigosa.
Então é aquela relação de você ter que abordar pessoas na rua, você não sabe quem são essas pessoas, e aí pode vir uma gracinha, ou pode vir um elogio, às vezes isso acontece com fonte. Acontece, assim. Dentro das redações, você sente isso implicitamente? Dentro das redações? Dentro das redações. Da questão, você é mulher, você é inferior. Isso já aconteceu. Eu já trabalhei num lugar que até a cultura do lugar, da empresa como um todo, não era uma cultura machista. Pelo contrário, tinha muita mulher na empresa, mulher em cargos de chefia. Só que existia um setor daquela empresa, onde o chefe daquele setor, ou seja, que era um chefe bem inferior, né? Não era um chefe geral, ele era um chefe específico. Ele tinha claramente um comportamento machista, que era o seguinte, ele só contratava menina nova, recém-formada, pro setor dele. Hoje em dia eu já tenho 7 anos de formada. Aí depois de 7 anos trabalhando, daí você olha aquilo pra trás e você fala, gente, aquilo ali é uma situação que não tem cabimento, né? Uma pessoa tratar um profissional, um colega daquele jeito, e é estranho, e aí você acha tudo estranho. É estranho só contratar menina nova, aquilo tudo é estranho. Muito obrigada, viu, Gabriela? Voltemos pro estúdio com Guilherme Lima. Estamos de volta com o Imprensa Debate, hoje com Luiz Adorno, repórter no jornal Agora SP e no site Ponte Jornalismo, e com Moura Reis, diretor da Associação Brasileira de Imprensa. Moura, a censura era muito praticada na época da ditadura. Na sua visão, essa violência seria uma espécie de herança daquela época? Eu não digo espécie de herança daquela época. É, lamentavelmente, uma herança de muito tempo atrás. Nós tivemos várias ditaduras, tivemos muita coisa. Nós tivemos uma censura brutal e tivemos jornalistas assassinados. Nós temos talvez o grande mártir chamado Vladimir Herzog. Ele foi brutalmente assassinado numa cela do Segundo Exército, aqui em São Paulo. Sim. Eu digo por que ele se tornou mártir? Porque a partir dele, a partir do ato, da ação dos jornalistas e, sobretudo, da ação de um homem da Igreja Católica, que foi Dom Paulo Evaristo Arnes, levantou-se um clamor, caiu a máscara, porque o golpe militar de 64 se autodefiniu, eu ouvi tanto isso que decorei, eu não consigo apagar da memória. Era a Revolução Democrática de combate, de defesa das liberdades e de combate às ideologias exóticas, não condizentes com a índole pacífica e ordeira do nosso povo. Quer dizer, tinha vários comunismos na época, que era uma fantasia. Foi uma ditadura sanguinolenta, brutal, desrespeitadora, e uma das primeiras providências foi o controle da imprensa, até que veio o AI-5 e avacalhou. Sim. Adorno, alguns jornalistas, principalmente das mídias independentes, são barrados em coberturas políticas, seja no Congresso Nacional, em assembleias legislativas, e câmaras municipais. Isso já aconteceu contigo ou com algum colega próximo a você? Já aconteceu com gente que estava freelando para o UOL, cara. O Alckmin, eu lembro que quando começou a surgir em 2014, assim, bastante mídia independente, que começou a ter bastante repercussão, eu lembro que ele vetou em algumas coletivas, alguns colegas, acho que estava no finzinho da falta de água em São Paulo, que eles chamaram de crise hídrica, e teve alguns colegas que não conseguiram, mesmo falando que era freelancer, que estava trabalhando para o UOL, trabalhando, enfim, para outros veículos, não conseguiram entrar. Não conseguiram acesso. O Imprensa Debate está chegando ao fim. Eu gostaria que vocês, por favor, fizessem algumas ponderações finais aqui para concluir o nosso tema. Eu espero que essa violência gratuita, inexplicável, idiota, maluca, ela não tem sentido, realmente termine, que o país tenha as diferenças de opinião. Nenhuma democracia tem uma opinião só, mono. A diversidade de opinião faz parte do jogo e a liberdade de imprensa é mais do que
necessária, ela é fundamental. Não existe nenhum país democrático sem liberdade de imprensa, o que implica que o jornalista tem livre trânsito para trabalhar. Honestamente, atrás disso não existe o mentiroso profissional que vai, olha, eu vou para chutar. Isso, nos meus quase 60 anos convivendo com esse mundo, eu nunca vi ninguém dizer, olha, eu inventei porque eu adoro inventar. Vai fazer ficção, né? Que é muito mais, sei lá. É o que eu espero, em nome de vocês, que é a futura geração de jornalistas, em nome dos meus netos, é que realmente restabeleçamos a democracia. Um nível de normalidade. É. Adorno? Eu assino embaixo, e além disso, eu acho que fica a reflexão aqui, né? Quantos casos de policiais a gente citou no programa de hoje que agridem jornalistas e não só jornalistas, né? Eu acho que como sociedade civil a gente tem que ser um pouco mais crítico, e isso passa a olhar a nossa segurança como um todo de uma maneira mais crítica, até para a gente ficar mais seguro nesse caso, né? Porque já tem tanta coisa contra a gente. Sim. Se a gente não conseguir confiar em poder quem público, a gente né? tem que confiar, em quem a gente é ensinado desde criança a confiar, eu acho que é triste, né? E agradeço o espaço. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a presença de vocês. Muito obrigado por terem aceito o convite do Imprensa Debate. Obrigado a você pela companhia e até o próximo programa.